Fala galera, professor Lincoln Ribeiro aqui do canal Fisicano e nós hoje vamos começar a falar sobre medidores elétricos. O primeiro medidor elétrico que eu vou conversar com vocês é o famoso amperímetro, beleza? Então nós vamos falar agora a respeito do amperímetro. Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Amperímetro. Gente, o nome já te dá uma cola absurda. Qual é a unidade de medida de corrente elétrica? Ampere. Então o amperímetro vai ter uma função muito específica, que é medir a intensidade da corrente elétrica. Então, função do amperímetro, medir a corrente elétrica. Olha que simples. Unidade de medida de corrente elétrica, ampere. Medidor de corrente elétrica, amperímetro. Beleza? Aí tem umas peculiaridades. A resistência interna do amperímetro, ela é muito próxima de zero. Então a resistência é aproximadamente zero, aproximadamente nula, não é? Por quê? Todo equipamento tem uma resistência interna. O amperímetro é muito próximo de zero. Só que quando a gente fala do amperímetro ideal, o que é o amperímetro ideal? É o amperímetro que eu vou considerar a resistência interna dele igual a zero. Então, no amperímetro ideal, não vai ter nenhuma resistência, né? A resistência vai ser nula. Tudo bem? Muito importante. Se eu quero medir a corrente elétrica de algo, eu preciso instalar esse amperímetro somente em série. Um amperímetro ele nunca pode ser instalado em paralelo. Um amperímetro ele só pode ser instalado em série. Tudo bem? Então, só em série. Lincoln pode em paralelo? Não, somente em série. A simbologia do amperímetro vai ser isso aqui, ó. Normalmente, né, um círculo com um A, que vai representar um amperímetro, né? Já sabe a função, já sabe a resistência interna dele, já sabe como vai instalar, tudo bem? Agora a gente começa a fazer aqui um exemplo. Vamos lá. Vou fazer o desenho aqui de um circuitozinho bem simplesinho, beleza? Farei um circuito extremamente simples para a gente entender. Acompanha comigo aí. Olha para cá, vamos dizer que eu tenho esse circuitozinho elétrico aqui, tudo bem? Esse circuito elétrico. Tem uma bateria que vai emitir uma tensão. Lincoln, escolhe a tensão aí. Beleza, vamos colocar aqui uma tensão de 100 volts. Beleza? Aqui eu vou ter uma resistência, que eu vou chamar de R1, que vai ter uma resistência de 70 ohms. E aqui vou ter uma resistência 2 de 130 ohms. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Eu quero medir a corrente elétrica que passa por esse cara aqui. Para medir a corrente elétrica, eu preciso instalar nele um amperímetro. Tudo bem? Então vou instalar nele um amperímetro. Lincoln, eu só posso instalar um amperímetro aqui nele em série com ele, não é? É. Pode instalar ele em paralelo? Não. Sabe por que eu não posso instalar? Presta atenção. Vamos dizer que eu coloco aqui um amperímetro em paralelo com ele. Coloquei um amperímetro aqui em paralelo com esse camarada. Não posso. Por quê? Presta bem atenção. O que vai acontecer se eu coloco um amperímetro em paralelo? Aqui eu tenho a bateria. Essa bateria ela vai emitir uma corrente. Beleza. Aí essa corrente ela vai chegar aqui, neste ponto, que nós já estudamos que ele se chama nó. Só que olha só, ela tem dois caminhos para escolher. Ela tem um caminho de 70 ohms ou ela tem um caminho do amperímetro. Você lembra qual é a resistência interna do amperímetro ideal? A resistência interna, vou até colocar de outra cor. A resistência interna de um amperímetro ideal, ela é zero. Então a corrente ela tem dois caminhos para escolher. Vai escolher passar por aqui ou por aqui.
Gente, corrente elétrica é igual aluno. Ela sempre escolhe passar pelo caminho de menor resistência. Ela não vai passar nada por 70 ohms. Ela vai passar completamente aqui pelo amperímetro, fazendo com que esse cara não passe corrente elétrica nenhuma. A gente chama isso aqui de curto-circuitar. Não é à toa que quando eu instalo um amperímetro em paralelo, eu curto-circuito o que está em paralelo com esse amperímetro, porque a corrente vai passar toda por ele e não vai passar mais por esse cara aqui, ele vai deixar de funcionar. Se fosse uma lâmpada, apagaria. Tudo bem? Então é por isso que eu não posso instalar o amperímetro em paralelo. Então, apagando aqui esse equívoco de instalar amperímetro em paralelo, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar o amperímetro aqui, né? Como que tem que instalar? Em série. Lincoln, então, colocar um amperímetro aqui, tá certinho, não tá? Tá. Lincoln, se eu quisesse colocar aqui desse lado, também não estaria? Estaria, desde que esteja em série. Mas se você perceber, essa bateria ela emite uma corrente que vai passar aqui em todo mundo, né? Como todo mundo aqui tá em série, se eu descobrir a corrente total do circuito elétrico, acabou a questão, não é? Acabou a questão. Se eu descobrir, acabou a questão. Então, beleza, olha o que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui, assim. R2 nós sabemos que é 130 ohms, não é? Já que os dois estão em série, para calcular a corrente, o que eu teria que fazer? Teria que fazer U, que é igual a REC, vezes quem? I. Quem é I? É a corrente que está circulando aqui, ou seja, a corrente que vai passar pelo amperímetro. A corrente que passa por esse cara, passa por esse cara, porque está todo mundo em série. 100 volts é o U. REC seria R1 mais R2 vezes o I, que é quem eu quero. Se liga aqui, se liga no bizu. Ó, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 100, que é igual R1, 70. R2, 130. Vezes I. 70 mais 130, 200. 100, que é igual a 200, vezes I. Logo, I é igual a 100 dividido por 200. Lincoln, quanto que vale I? I vai valer... Corta, 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 corta. I vai valer meio ampere. Caraca, Lincoln, então você está querendo me dizer que a corrente que vai passar aqui nesse amperímetro vai ser uma corrente de meio ampere, já que ele está instalado o quê? Certinho. Então, qual é o bizu? Amperímetro somente em série, tudo bem? Amperímetro somente em série. Amperímetro tem resistência interna 0, se ele é ideal. Nunca instale amperímetro em paralelo. Show de bola? Então, facinho.